Olá, neste vídeo estarei falando sobre Foucault, trazendo uma breve biografia e suas principais contribuições para a análise do discurso. Michel Foucault nasceu em Poitiers, França, no dia 15 de outubro de 1926. Foi um filósofo francês que exerceu grande influência sobre os intelectuais contemporâneos. Ficou conhecido por suas posições contrárias ao sistema prisional tradicional. Estudou no Lycée Henri IV e em seguida na École Normale Supérieure, em Paris, onde desenvolveu um interesse pela filosofia. Foi aluno da Sorbonne, onde se formou em filosofia e psicologia. Em 1954, publicou Doença Mental e Psicologia. Após vários anos como diplomata cultural no exterior, ele retornou à França e, a partir de 1960, passou a lecionar na Universidade de Clermont-Ferrand. Em 1961, publicou sua grande obra, História da Loucura na Era Clássica. Em 1966, após deixar Clermont, Foucault lecionou na Universidade de Tunis, permanecendo até 1968, quando retornou à França e passou a chefiar o Departamento de Filosofia da nova Universidade Experimental de Paris. Em 1970, Foucault passou a lecionar História do Pensamento no Colégio de França. Tornou-se um ativista de vários grupos envolvidos em campanhas contra o racismo, contra os abusos dos direitos humanos e em campanhas pela reforma penal. Michel Foucault veio 5 vezes ao Brasil. A primeira foi em 1965. No final dos anos 70, foi descoberto pela Universidade de Berkeley, na Califórnia, onde foi bem acolhido e realizou palestras. As teorias de Foucault abordam principalmente a relação entre o poder e o conhecimento e como elas são usadas com o objetivo de controle social através das instituições. Embora citado como estruturalista e pós-modernista, Foucault rejeitou esse rótulo, preferindo apresentar seu pensamento como uma história crítica da modernidade. Suas teorias influenciaram acadêmicos que trabalham em estudos de sociologia, teoria literária, teoria crítica, comunicação e também alguns grupos ativistas. A respeito da loucura, segundo Foucault, em 1961, ele defendeu sua tese de doutorado na Sorbonne com História da Loucura na Era Clássica, na qual analisa a maneira como era tratada a loucura no século XVII. A principal questão discutida na obra diz respeito ao sistema de normas fundamentais que regem a sociedade e, especialmente, os princípios de exclusão pelos quais se diferenciam os indivíduos normais e os anormais. O filósofo ainda criticava a psiquiatria e psicanálise tradicionais no seu modo de ver, instrumentos de controle e dominação ideológica. O poder segundo Foucault. Ele dirigiu grande interesse para a questão do poder e no livro Vigiar e Punir, de 1975, fez uma análise da transição da tortura para a prisão como um modelo punitivo, concluindo que o novo modelo obedece a um sistema social que exerce uma maior pressão sobre o indivíduo e sua capacidade de expressar suas próprias diferenças. Michel Foucault acreditava que a prisão, mesmo que fosse exercida por meios legais, era uma forma de controle e dominação burguesa no intuito de fragilizar os meios de cooperação e solidariedade do proletariado. E, diante disso, ele dedicou seus últimos anos à redação da obra História da Sexualidade, onde faz uma funda investigação do exercício do poder sobre a sociedade, publicando apenas os 2 primeiros volumes. Ele morreu em Paris, França, em consequência das complicações da AIDS no dia 26 de junho de 1984. Foi a primeira figura pública a morrer da doença na França.
seu parceiro Daniel Defert fundou uma instituição de caridade para doentes de AIDS em sua memória. Suas principais obras são Doença Mental e Psicologia, 1954, História da Loucura na Era Clássica, 1961, O Nascimento da Clínica, 1963, As Palavras e as Coisas, 1966, Vigiar e Punir, 1975, e A História da Sexualidade, 1984. São as principais obras de Foucault. A construção discursiva do social, a sua contribuição, as suas principais contribuições para a análise do discurso. Para analisar os discursos, segundo a perspectiva de Foucault, nós precisamos de tudo recusar as explicações unívocas, as fáceis interpretações, igualmente a busca insistente do sentido último ou do sentido oculto das coisas. Práticas bastante comuns quando se fala em fazer o estudo de um discurso. Para Michel Foucault, é preciso ficar ou tentar ficar simplesmente no nível de existência das palavras, das coisas ditas. Isso significa que é preciso trabalhar arduamente com o próprio discurso, deixando-o aparecer na complexidade que lhe é peculiar. E a primeira tarefa para chegar a isso é tentar desprender-se de um longo e eficaz aprendizado que ainda nos faz olhar os discursos apenas como um conjunto de signos, como significantes que se referem a determinados conteúdos, carregando tal ou qual significado, quase sempre oculto, dissimulado, distorcido, intencionalmente deturpado, cheio de reais intenções, conteúdos e representações escondidos nos e pelos textos, não imediatamente visíveis. É como se no interior de cada discurso, ou num tempo anterior a ele, se pudesse encontrar intocada a verdade despertada então pelo estudioso. Para Foucault, nada há por trás das cortinas, nem sobre o chão que pisamos. Há enunciados e relações que o próprio discurso põe em funcionamento. Analisar o discurso seria dar conta exatamente disso, de relações históricas, de práticas muito concretas que estão vivas nos discursos. Por exemplo, analisar textos oficiais sobre educação infantil nessa perspectiva significará, antes de tudo, tentar escapar da fácil interpretação daquilo que estaria por trás dos documentos, procurando explorar ao máximo os materiais na medida em que eles são uma produção histórica, política, na medida em que as palavras são também construções, na medida em que a linguagem também é constitutiva de práticas. Então ele declara-se, nesse caso, a completa autonomia do discurso, o reino absoluto e independente das palavras. O discurso organizaria a si mesmo, inclusive as práticas sociais. Talvez as obras Foucaultianas dos séculos da década de 60, As Palavras e as Coisas e a Arqueologia do Saber, como registra David Cousins Roy, em 1988, sugerisse essa concepção idealista e estruturalista da linguagem, o que inclusive foi admitido por Foucault. Porém, a ideia de categorias universalmente constitutivas, próprias do estruturalismo e do idealismo filosófico, jamais se ajustou ao projeto maior do filósofo. Na verdade, tudo é prática em Foucault e tudo está imerso em relações de poder e saber que se implicam mutualmente, ou seja, enunciados e visibilidades, textos e instituições. Falar e ver constituem práticas sociais por definição permanentemente presas, amarradas às relações de poder que as supõem e as atualizam. Nesse sentido, o discurso ultrapassa a simples referência às coisas. Existe para além de mera utilização de letras, palavras e frases. Não pode ser entendido como um fenômeno de mera expressão de algo.
apresenta regularidades intrínsecas a si mesmo, através das quais é possível definir uma rede conceitual que lhe é própria. É a esse mais que o autor se refere, sugerindo que seja descrito e apanhado a partir do próprio discurso. Até porque as regras de formação dos conceitos, segundo Foucault, não residem na mentalidade nem na consciência dos indivíduos. Pelo contrário, elas estão no próprio discurso e se impõem a todos aqueles que falam ou tentam falar dentro de um determinado campo discursivo. O teórico Ernesto Laclau explica muito bem esse conceito de discurso, pelo qual os atos de linguagem constituem uma trama que ultrapassa o meramente linguístico. Para ele, o discurso seria uma instância limítrofe com o social. Chamaremos de discurso um conjunto de enunciados que se apoiem na mesma formação discursiva, segundo Foucault. Essa é uma das inúmeras definições de discurso presentes na obra A Arqueologia do Saber e, como todas as demais, não pode ser compreendida isoladamente. Esse é uma biografia e também a respeito das suas principais contribuições para a análise do discurso. Muito obrigado.